Bom, então agora a gente vai falar de lançamento horizontal. O que vem a ser o lançamento horizontal? É um lançamento onde o corpo ele começa o seu movimento a partir da horizontal. Então, observem que se eu for lançar essa bola, se eu aplicar uma velocidade nela, quando ela chegar no final da minha mão, né, ela não desce reto assim de uma vez só, como se fosse uma queda livre. Ela vai um pouco à frente e depois ela começa a fazer o caimento dela. Então, ela tem esse seguinte comportamento aqui, ó. Tá? Ó, pra quem não acredita, né? Não sei se vai funcionar muito bem na minha mão, mas é mais ou menos isso daqui, ó. Observaram que ela, a partir daqui, ela não desceu de uma vez só? Ela pega e faz esse tipo de curva aqui, né? Ela começa reto e depois vem caindo, tá? E por que que isso ocorre? Porque agora sim nós entramos em movimento bidimensional. É quando eu começo a acoplar duas situações. Se não houvesse força da gravidade, a tendência é que... Deixa eu pegar a bolinha. Se não houvesse a força da gravidade, conforme eu rolasse essa bola, ela iria infinitamente na horizontal, não é? Mas a gravidade, ela puxa essa bola para baixo. Então, ela tem o meu impulso dela ir nessa direção reta, mas a gravidade começa a influenciar nela e a composição dessas duas situações faz com que ela faça essa curva aqui, esse tipo de decaimento, tá? Bom, e o que que nós precisamos? Deu para entender que é esse tipo de curvatura aqui que ela vai fazer? Deu? Sim ou não? Sim. Show. Sim, deu para entender. Então vamos lá. Então presta atenção. O que que a gente vai ter que entender? Que no eixo X, se essa bola, foi igual eu falei, se ela não tivesse sofrendo a ação da gravidade, ela iria infinitamente na horizontal, não é? Então quer dizer que essa bolinha aqui, a partir do momento em que ela sai da minha mão, ela segue um movimento uniforme. Então o eixo X, eu vou pensar no movimento uniforme, tá? Quando eu olhar para o eixo Y, não é o eixo Y que faz com que a minha bola ela caia, ela desça, ó, ela vai descer, não é o eixo Y? E eu disse que é por conta de qual elemento que ela cai? Por conta da gravidade. Gravidade. Aceleração da gravidade. A gravidade ela não é uma aceleração? Sim. Se ela é uma aceleração, então quer dizer que o meu eixo Y, ele é o quê? É um move, movimento uniformemente variado. Olha que legal, né? Não é bacana essa matéria? Eu acho ela muito interessante. Sangue de Jesus tem poder. Não é. Não quero, pode cancelar. Pode cancelar? Ó, vamos pensar no seguinte. Pensem comigo. Eu disse pra vocês que após sair da minha mão, a bola ela não cai de uma vez só. Não é verdade? Ela vai pra frente e depois ela começa a cair. Então quer dizer que a velocidade inicial no eixo Y, ela é 0. Tá? Então, vamos escrever de rosinha ali. Velocidade inicial em Y é 0. Depois eu vou escrever maiorzinho pra cá, tá? Professora, Oi. sempre será 0 porque se tivesse algum valor atribuído seria em relação à queda livre, certo? Sim. Sempre vai ser 0 a velocidade inicial em Y. Sempre. Mas, por que que eu tô chamando a atenção já para isso? Eu vou começar pelo movimento uniforme. Mas por que que eu tenho que identificar isso para vocês? Porque quando eu for pensar aqui no movimento uniforme, se eu pensar que a minha velocidade, falar de forma ampla, a velocidade é 0, sabe o que que vai acontecer? Você vai pensar que a bolinha ficou parada, né? Mas não. Somente a velocidade no eixo Y
inicialmente é zero. A velocidade inicial vai ser a própria velocidade no eixo x, porque aqui é um movimento uniforme. Então, quer dizer que no movimento uniforme eu só tenho sorvete como fórmula, não é isso? E a gente vai reescrever essa fórmula aqui de forma a entender um gráfico de lançamento horizontal. Então, essa variação de espaço aqui, na verdade, não vai ser a posição no eixo x? Então, essa variação de espaço eu vou chamar apenas de x. A velocidade aqui vai ser a própria velocidade inicial, porque no eixo x ela não muda, é mu. Então, se ele começou inicialmente com uma velocidade de 10 metros por segundo, no eixo x, né, para o eixo x, que é um movimento uniforme, ela sempre vai ser 10 metros por segundo. Deu para entender? Sei que é um pouco confuso, tem que tentar abstrair e tentar pensar de duas formas separadas, tá? Então, quer dizer que essa velocidade aqui é a própria velocidade inicial do movimento, tá? E aqui é o tempo. Então, para o eixo x, no lançamento horizontal, a gente só tem essa fórmula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não? Posso continuar? Que aí agora, né, que o negócio vai ficando legal. Ah, agora que vai fluir. Pode continuar. Então, o V0 é porque é constante, não vai fazer diferença, né? Isso aí, né? E como inicialmente eu não tenho influência do eixo Y, então se começou com essa velocidade, para o eixo X vai permanecer com essa velocidade, tá? É só essa fórmula que a gente usa para o eixo X? Sim, no lançamento No horizontal. sim. Tá? Na verdade no oblíquo também, mas ela muda um tiquititinho. Mas vamos lá, depois a gente vai para o oblíquo. Então agora vamos pensar no MUV? Primeira coisa que eu tenho que pensar no eixo Y agora, né? Vou escrever aqui, ó, eixo X. E agora eu vou escrever aqui eixo Y. Vou começar aqui embaixo. Para o eixo Y, a primeira coisa que eu tenho que anotar para não esquecer é o quê? Que a minha velocidade inicial em Y, ela é zero. Então a gente começa anotando isso daqui. Tá? Aí agora a gente vai pensar nas outras fórmulas que a gente tem. No sorvetão, no Torricelli, no Vivoati, né? Porque são todas as fórmulas que a gente tem para o MUV, correto? Então vamos lá. Para o sorvetão. O sorvetão é a seguinte fórmula. S igual a S0 mais V0T mais meio alfa T ao quadrado, não é isso? Sendo que aqui a gente vai modificar ela um pouco, não é? O que a gente começa modificando? O que a gente pode fazer igual a gente fez lá em lançamento vertical? Conta a velocidade inicial que é igual a zero. Exatamente, muito bem. Então essa velocidade inicial aqui é a velocidade no eixo Y, né? Então ela vai sumir, porque ela é zero. Então aqui, ó, vai zerar. E esse SS0 aqui eu vou chamar apenas de Y, porque vai ser a posição relativa à altura, tá? A altura da onde esse objeto foi solto. Então vou chamar apenas de Y. Isso daqui cortou, né? Aí vai ficar meio GT ao quadrado. Então essa é a sua primeira formulinha. Tranquilão? Pra onde foi o espaço inicial? Oi? Pra onde foi o espaço inicial? Porque você começa identificando pelo eixo 0, 0, tá? No plano cartesiano 0, 0. Então, tanto o espaço inicial do eixo X... Eita, alguém fechei rapidinho. Tanto o espaço inicial do eixo X quanto o espaço inicial do eixo Y, né? Vai ser 0, tá? A gente está olhando como se fosse um gráfico. Então, o espaço inicial vai ser 0. Então, você vai pensar só na altura, tá? Na altura desse objeto. Tá bom? Qual a altura que ele começou a cair, tá? Então, tá bom.
E qual a outra fórmula que a gente pode pensar? No MUV a gente pode pensar no Torricelli? Sério. Então vamos lá, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 alfa, delta S, né? Então aqui, mesma coisa, ó, a velocidade inicial vai ser uma velocidade em Y, né? Então ele também vai sumir. Então vai ficar VY, tá? Porque é a velocidade no eixo Y ao quadrado, 2GY. Deu para entender? Isso daqui é a velocidade no eixo Y ao quadrado, 2 vezes a gravidade, vezes a altura que o objeto começou a cair. Tá bom? Foi? E o V volátil? Vai ficar, em vez de V, é VY. Aqui seria um V0Y, mas é 0, né? GT. Olha como é que ficou bem simples. Né? Alguma Assim dúvida? nem parece que tira ponto na prova, né? Hã? Assim nem parece que estão os alunos na prova. Não, porque mas pra o você lançamento usar isso horizontal não botei aí, ainda você não. vai ter que dar uma volta imensa na prova dela, né? É literalmente isso. Porque eu... Justamente, você vai ter que fazer todas, é engraçado, ela consegue botar todas as formas numa questão só. Para no resultado ser um. É como se fosse assim, porque o que vai acontecer muito, né? Eu, por exemplo, eu vou te pedir a altura, mas eu não vou te dar a velocidade inicial em Y. Um exemplo, tá? Aí você vai ter que calcular o VY para jogar aqui, para poder achar a altura. A altura não, digamos que eu te peça o tempo. Uma fórmula você vai substituindo na outra, entendeu? Aí acaba que num exercício só você tem que achar esse, aí tem que achar esse. Um exemplo, tá? Então por isso que acaba tendo muita volta. É que isso. Tá? Mas vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Agora, vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou pegar um ponto qualquer desse objeto. Tipo esse daqui, tá? Eu sei que em X, né? Se eu dependesse só do X, a minha velocidade, meu corpo iria para lá. Então, isso aqui é a minha velocidade em X, né? Que é igual a V0. Agora, eu sei que esse meu corpo não depende só do eixo X, ele depende do Y. Então, a minha velocidade puxa em Y, puxa ele para baixo, correto? Então, o que é o meu vetor velocidade? Qual vai ser a minha real velocidade? É quando eu faço a composição, é quando eu faço a união desses dois elementos, entendeu? Então, pela regra do paralelogramo, né? Peraí que ficou mega torto aqui. O meu vetor velocidade seria mais ou menos isso daqui, tá? Então, a sua velocidade resultante, que é a combinação do eixo X com o eixo Y, não é Pitágoras que a gente já cansou de fazer? Então, vai ser a raiz de Vx, ou V0, tá? Vou botar V0, porque Vx igual a V0, mais Vy. Ficou alguma dúvida aí? Mas o que é Vy? Não é GT? Então, o meu vetor velocidade é a raiz quadrada de V0 mais GT. Tá? Então, quando eu digo, né, que essa bolinha ela rolou, eu saio do quadro para vocês poderem ver melhor o quadro, tá? Quando eu digo, por exemplo, que essa bolinha ela rolou, aí eu pergunto assim, qual é a velocidade ao atingir o solo? Quando atinge o solo, né, um segundinho antes de atingir o solo, ainda é a composição do eixo X com o eixo Y. Então, você vai ter que fazer o cálculo
da raiz quadrada da velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo de queda até aquele ponto. Deu para entender? Que o vetor velocidade, ele é a combinação. Alguém quer fazer alguma pergunta? A explicação de lançamento horizontal é isso daqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Professora, pode repetir essa parte final? Quando eu digo, né? É porque aqui eu não desenhei, né? Eu fui meio preguiçosa. Vou escrever aqui do lado, tá? Isso daqui, né? Combinação de vetores, né? A projeção ortogonal, né? Tem vários nomes. Projeção ortogonal, combinação de vetores. Como é que você resolveria isso, né? Se aqui é um triângulo retângulo e aqui eu posso desenhar o V0, então eu teria V ao quadrado igual, V0 não, vou botar Vx. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, né? Aí eu peguei o quadrado desse cara e joguei pro lado de cá. Aí ficou Vx igual a V0. Então, em vez de chamar de Vx, eu chamei de V0. Mais Vy... Ah, desculpa, aqui faltou o quadrado, hein? V0 ao quadrado. Então, aqui vai ser V0 ao quadrado mais GT ao quadrado. Deu para entender? Sim. Eu acho que foi isso que deu uma confusão na sua mente, né? Porque eu falei que era a raiz e falei dessa projeção e depois não apliquei aqui, né, os quadrados. Obrigado, professor. Deu para entender? Show de bola? Vamos fazer um exemplo? Só para ter uma noção? Eu vou fazer o exemplo do aplicando a teoria dessa parte de lançamento horizontal, que aí eu não preciso ficar escrevendo enunciado. Pode ser? Todo mundo tá com livro aí? Não, né? Aluno nunca tá com livro. Eu tô com o livro, eu também tô com o livro também. Ai, eu apaguei as formulinhas. Também tô. Também. Arrasaram, então. Professora... O livro tá. Não, deixa eu quieto, depois eu falo. Continua aí, por gentileza. Vamos lá, então vamos para esse exemplo aqui de lançamento horizontal. Ele diz o seguinte: uma bolinha é lançada horizontalmente. Então, ó, vou escrever aqui para quem não tiver com livro. Lançada horizontalmente. Então você já sabe que é um lançamento horizontal, né? Por favor. Com velocidade inicial, V0, igual a 8 metros por segundo. Aí, de uma altura de 5 metros do solo. Se eu comer alguma letra, me avisa, hein? Letra A, ele pergunta: o intervalo de tempo desde o lançamento até a bolinha atingir o solo, ou seja, o tempo de queda. Tempo de queda. Né? Bom, pensem comigo. O tempo de queda, você pode pensar. Vou escrever aqui as fórmulas que você poderia utilizar. X... vou escrever aqui do lado que eu apaguei o X, né? X igual a V0T, né? Porque é o tempo de queda, é o tempo total do movimento. E eu tenho essa também. Agora vamos pensar, qual das três eu consigo resolver essa questão? Porque nessa questão eu tenho a altura, que é 5 metros, e eu tenho a velocidade inicial, que é 8 metros por segundo. Adianta eu pensar nessa aqui? Não, porque o X, ele não é altura. Vocês vão ver no enunciado como sendo alcance. Ele vai receber esse nomezinho no enunciado, tá? Alcance. A altura é dada por Y, né? Mas adianta eu pensar no Torricelli? Não. Torricelli não tem tempo, então eu só posso usar essa fórmula aqui, né? Onde Y
é igual a meio GT ao quadrado. Vai ficar 5 igual a 10 sobre 2 T ao quadrado. Vou simplificar, né? Vai ficar 5 igual a 5T ao quadrado. Então, T vai ser raiz quadrada de 1. Tô indo direto que eu tenho pouco quadro, tá, gente? Então, T igual a 1 segundo. Beleza? 1 segundo. Aí, vamos para a letra B. Ficou alguma dúvida aqui? Em como eu fiz para escolher a fórmula? Porque são várias, né? Aí vocês falam assim, a professora escolheu essa fórmula como? Você tem que ver qual que vai te dar menos trabalho. Às vezes acontece do aluno dar mais volta, né? Aplica aqui para aplicar lá, mas não está errado. A ideia é só agilizar o raciocínio de vocês. Vamos para a letra B. A distância A entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento, alcance. Então, na letra B, ele quer o alcance. O alcance, eu já disse que é quem? O X, não é? Então, se é o X, ficou molezinha resolver isso aqui, né? Eu já tenho o tempo de queda, eu tenho a velocidade inicial, só aplicar. Então, X igual a V0 vezes T. X é igual, V0 é 8, o tempo de queda é 1, X é igual a 8 metros. Alguma dúvida até aqui? Tá bem simples, né? Não. Então vamos lá, letra C. As componentes Vx e Vy da bolinha no instante em que ela atinge o solo e o módulo da velocidade resultante. Então ele quer saber o Vx e o Vy e a resultante. Bom, o Vx é muito simples de achar, né? O que vai ser o Vx? O Vx não é igual ao V0? Preciso fazer conta? Não. Vx é igual a V0, que é igual a 8 metros por segundo. E o Vy? O Vy você pode usar essa ou essa. Qual que vai dar menos trabalho? A última aí. A última, né? Então, isso aí. Vy é igual a GT. Vy é igual a 10 vezes 1. E ficou apertado, né? Então aqui vai dar 10 metros por segundo. Foi? Aí agora eu vou botar a resultante. Desculpa a bagunça, gente. Ainda tô me adaptando com esse negócio de quadro pequeno, né? O quadro lá na escola é enorme. Então a resultante, V, é qual formulinha? A resultante só tem uma para calcular, né? Isso aí. Não esquece que é ao quadrado, hein? Não faz igual a professora não, hein? Então vai ser a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Tanto faz chamar de Vx ou V0, tá? É a mesma coisa. Então, V é igual a raiz quadrada de Vx deu 8. 8 ao quadrado. Vy deu 10. Então, V é a raiz quadrada de 64 mais 100. V é igual a raiz quadrada de 164. Que é quanto, gente? 2,8. 2,8? 2? É? 12. Ah, tá. Assim, pô, mas 144 é 12? Obrigada. Perdão. Não, o áudio que às vezes fica ruim mesmo. Pronto, fechamos. Viram como é que é simples? Tranquilão?
A dificuldade... Tranquilo, professora. Perfeito. Essa matéria, ela não é difícil. O problema dela é só você identificar que fórmula você vai usar. Então, foi igual eu falei. O que eu sugiro é, coloque todas as formulinhas, né? Aproveite esse momento que está sendo à distância. E quando for fazer um exercício, né? Você vai olhando qual que melhor satisfaz aquela situação. Tá bom? Então, que horas tem, pessoal? Então, para não ficar muito extenso, eu vou encerrar a aula por aqui. Aí a próxima aula a gente fala de lançamento oblíquo. Aí eu combino com vocês, até porque lançamento oblíquo é só para semana que vem, tá? Mas vai seguir o mesmo raciocínio disso daqui, tá bom? Então, um beijo. Qualquer dúvida é só chamar. Espero que tenham gostado da aula, tá? Tchau, professora. Tchau, professora.